Queria convidar você a abrir a sua Bíblia, então, no Evangelho de Mateus, capítulo 4. Nós vamos aprender com o nosso mestre, nossa maior referência em tudo, que é o Senhor Jesus, como vencer as nossas guerras. Capítulo 4 do Evangelho de Mateus, eu quero ler com você do verso 1 ao verso 11. Preste atenção na leitura. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Pai, eu quero te agradecer, porque a tua palavra é a verdade, e ela nos ensina tudo e a respeito de tudo que precisamos para viver uma vida cristã autêntica, saudável e vencedora. E eu oro para que essa noite, como uma revelação do céu para os nossos corações, o Senhor nos ensine a enfrentar e a vencer as nossas guerras. Fala conosco através da tua palavra, ministra ao nosso coração, traga entendimento desse mundo espiritual, dos desafios que enfrentamos e de como vencê-los. Fala conosco, em nome de Jesus. Um crente para falar amém? Muito bem, presta atenção. Existem algumas verdades simples, mas que às vezes a gente, não sei se a gente se esquece, ou por algum motivo a gente não sabe como aplicar. Mas presta atenção, irmãos. Toda conquista no mundo natural começa no mundo espiritual. O fato da gente não enxergar o mundo espiritual não significa que ele não exista e que ele não influencie diretamente no mundo natural. Então eu não estou vendo, mas ele existe. Eu não estou vendo, mas Deus está aqui. Eu não estou vendo, mas a Bíblia diz que o diabo, ele anda ao nosso derredor, rugindo como um leão, buscando alguém para tragar. Eu não estou vendo, mas ele está ao derredor o tempo todo, procurando uma brecha para tragar aquele que dá a brecha. Então o mundo espiritual, ele não é visível, mas ele é real. E a minha conquista, aquilo que eu quero experimentar no mundo natural, eu preciso primeiro conquistar no mundo espiritual. E eu aprendo isso na Bíblia, em tantas partes, mas hoje eu vou usar um exemplo maior, que é o próprio Jesus. Presta atenção nesse texto. Esse texto, ele acontece no início do ministério de Jesus. Jesus completa 30 anos de idade, ele vai até o deserto, aonde João Batista estava realizando o batismo. Ele é batizado por Jesus, presta atenção na cena, tenta visualizar isso aí, tá certo? Ele é batizado por João no Jordão, o céu abre, o pai fala: este é o meu filho amado,
em quem eu tenho todo o meu prazer. O Espírito Santo desce sobre ele. Quando o Espírito Santo desce sobre ele, ele é cheio do Espírito, da unção do Espírito, e a partir dali o Espírito o conduz ao deserto para ser tentado pelo diabo. Eu só entendo isso porque se eu não tiver esse entendimento, eu crio até um questionamento, porque a expectativa que as pessoas têm é: o Espírito Santo vai me encher para me usar para fazer milagres, para me usar para o ministério. E de fato, a unção que estava sobre ele foi para isso. Com essa unção ele curou enfermos, com essa unção ele libertou cativos. Mas antes dele libertar cativos, dele curar enfermos, ele teve que conquistar isso no mundo espiritual. Então ele vai para o deserto para vencer o diabo. O Espírito que o leva ao deserto para ele ser tentado e vencer o diabo. E ele deixa aqui lições para que a gente aprenda a vencer as nossas guerras. Porque todos nós as enfrentamos. Talvez o pior nível espiritual que um cristão pode viver é a alienação em relação ao mundo espiritual. É a alienação em relação às guerras que ele enfrenta. Porque enquanto você estiver alienado em relação à guerra, o diabo está fazendo da sua vida, da sua casa, o que ele quer, e você está arrumando culpados. Você está arrumando culpados, enquanto o diabo está fazendo o que ele quer. Então eu preciso sair dessa alienação espiritual, entender que existe uma guerra espiritual, que eu estou envolvido nela, e saber como enfrentar e como vencer. E é isso que eu queria compartilhar com você hoje à noite. A minha expectativa do meu coração, irmãos, e a leitura que eu estou fazendo, e tenho conversado com alguns pastores da igreja, é que Deus está se movendo sobre nós de uma maneira que a gente não vê há muitos anos. Isso tem gerado em nós a expectativa de que algo muito extraordinário está para acontecer e que vai nos surpreender. Porque o nível de guerra que nós estamos enfrentando tem sido tão intenso que a única expectativa que a gente pode ter é essa: Deus está preparando algo grande. Mas nós precisamos estar preparados. Antes da gente viver o sobrenatural que Deus tem, nós precisamos, no sobrenatural, vencer as guerras contra o diabo que se detém, que se levanta para nos deter. Então, como vencer as nossas guerras? Como vencer o inimigo? Como vencer Satanás? Como vencer os demônios que todos os dias se levantam contra nós e com caras diferentes? Porque é isso que ele faz. Ele se levanta com caras diferentes, com estratégias diferentes, com ofertas diferentes, e consegue escravizar pessoas que são escravizadas na mentira e não conseguem vencer a mentira, pessoas que são escravizadas na infidelidade e não conseguem vencer a infidelidade. Um vício que tem nos preocupado muito: pessoas escravizadas na pornografia e não conseguem vencer a pornografia. E não conseguem discernir que existem demônios por trás, fazendo oferta para prender você. Como vencer as nossas guerras? Que se manifestam, às vezes, em relacionamentos, em discórdias familiares sem fundamento. Como pode duas pessoas que se amam há tanto tempo, do dia para a noite, se tornarem inimigas e não conseguir discernir que é o demônio, que Satanás está aí para destruir? Como vencer as nossas guerras? Presta atenção nessa palavra, porque ela é para mim e para você. Vamos lá. Primeiro, como enfrentar e vencer as minhas guerras espirituais? Em primeiro lugar, eu preciso estar no centro da vontade de Deus. Repete comigo: centro da vontade de Deus. Às vezes são detalhes que o diabo precisa, irmãos. O diabo não precisa de uma porta escancarada para entrar. Ele só precisa de uma brecha. Você sabe o que é uma brecha? Você sabe qual a ideia bíblica de brecha? É mais ou menos assim: imagina uma represa. Você sabe como que uma represa ela é destruída? Com uma brecha, uma rachadura na represa, e acaba a represa. Não precisa abrir uma porta, um rombo, não, uma brecha. Então, às vezes as pessoas não levam a sério determinadas situações pessoais
Porque ele olha como algo bobo, algo simples, foi só uma olhadinha, foi só uma palavrinha, foi só uma brincadeirinha. Ele não consegue discernir que era só isso que o diabo queria, uma brecha. Só isso. Então presta atenção, porque ele tem usado brechas para destruir coisas grandes na vida de muita gente. Olha bem como é que ele se apresenta para Jesus. Ele chega para Jesus, 40 dias de jejum, 40 dias no deserto. Vamos pensar na humanidade de Jesus, né? Vamos pensar, porque às vezes as pessoas olham para Jesus apenas como a pessoa divina que ele sempre foi, mas se esquece da humanidade dele. E aqui revela a humanidade dele, porque o texto diz que ele teve fome, 40 dias sem comer, dá fome até em Jesus. Aí o diabo se apresenta para ele e fala assim: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães e come. Aí Jesus lá na frente vai explicar, vai ensinar por que ele não comeu aqui. Jesus, uma certa vez, ele estava numa cidade de Samaria, ao lado do poço, quando aparece a mulher samaritana, né? E a mulher samaritana sai para ir à cidade, e os discípulos chegam com comida, chegam lá com a marmitex, né? Jesus estava ali, era a hora do almoço, e eles foram comprar comida e chegam lá com a comida para Jesus. Aí Jesus não quis comer, e Jesus fala para ele assim: a minha comida é outra. Aí ele fala assim: uai, será que alguém trouxe comida para Jesus enquanto a gente saiu? Aí ele explica: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. O que o diabo oferece? Um atalho, transforma pedra em pães. Se você se alimentar de algo que não é a vontade de Deus para você, é tudo que o diabo quer para encontrar uma brecha e destruir o que Deus tem para fazer. Transformar a pedra em pães não era nada para Jesus, irmãos. Você acha que era um problema para Jesus transformar a pedra em pães? Não, ele podia ter transformado a pedra em pães. Não era um problema para ele, para o poder dele. Mas fazer a vontade do Pai, ou fazer a vontade do inimigo, era uma decisão que ele tinha que tomar. E sabe o que estava no meio do caminho? O que tem derrubado muita gente: o conforto pessoal. Porque fazer a vontade de Deus aqui era continuar com fome. Fazer a vontade do inimigo era se sustentar, era ter prazer. Porque o que dá mais prazer para a pessoa que está com fome? Comer. É o diabo oferecendo os pratos e as pessoas se deliciando com prazer, sem levar em conta que aquilo ali está tirando ela do centro da vontade de Deus. Um momento de prazer que te afastou do lugar que você nunca deveria ter se afastado, que tirou você do foco, que tirou você da presença de Deus, que distraiu você, mas você realizou a sua vontade. Você comeu o pão que você queria. Aí depois que dá ruim, a culpa é do pão? Não, a culpa é de uma decisão equivocada. Você trocou a vontade de Deus por uma satisfação pessoal. É tudo que o diabo quer. Se eu quero vencer as minhas guerras, eu preciso me manter no centro da vontade de Deus, ainda que isso seja contra a minha alegria, ainda que isso seja contra o meu prazer momentâneo, ainda que isso seja contrário a um momento de satisfação, ainda que eu tenha que dizer não a algo que eu quero, porque tudo que uma pessoa com fome quer é comer, e ele tem que dizer não para o que eu quero, mas eu não vou fazer, porque a vontade de Deus é mais importante do que aquilo que eu quero. Se você entender isso, você vence as suas guerras. Mas tem sido essa pegadinha, com essa cultura que as pessoas estão criando, que o importante é ser feliz.
né? O importante é ser feliz. E cada vez que você declara isso, e cada vez que você opta por viver isso, os seus momentos de satisfação, os seus momentos de felicidade, você está justamente negociando o inegociável. Você está saindo do centro da vontade de Deus para viver a sua vontade de ser feliz. E quando você faz isso, você abriu a brecha e fez justamente tudo que o diabo queria. Aí o diabo entrou e você perdeu sua batalha. Se queremos vencer as nossas guerras, irmãos, nós vamos ter que começar a dizer não para nós mesmos. Nós vamos ter que começar a dizer não para as nossas vontades pessoais, para os nossos prazeres pessoais, para os nossos desejos pessoais, porque a vontade de Deus ainda é boa, perfeita e agradável, ainda que não seja um momento de satisfação pessoal. O que isso vai promover depois é o que compensa, é a vitória na guerra. Então a gente olha e pergunta, por que Jesus venceu? Jesus venceu porque Jesus nunca negociou a vontade de Deus pela sua própria vontade. E ele vive isso a partir daqui. Ele consegue vencer no Getsemane. Quando ele chega no Getsemane e fala, Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Mas qual foi o restante da oração? Mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Quando que Jesus começou a fazer a vontade do Pai? Aqui, ó. Quando ele podia ter o seu momento de satisfação, mas ele não negocia para fazer a vontade de Deus na vida dele. Nós vamos vencer as nossas guerras, mas a primeira decisão a tomar é: eu preciso viver plenamente a vontade de Deus para mim, mesmo que isso me custe algo, e sempre vai me custar algo. Irmãos, não tem como viver a vontade de Deus se eu não estiver disposto a algum tipo de sacrifício. Não tem como. Não tem como agradar a Deus se eu não estiver disposto a fazer algum tipo de sacrifício. Não tem como eu agradar a Deus se eu não estiver disposto a falar um não para mim mesmo em algum momento na minha vida. Não tem como eu agradar a Deus se tudo que eu quero eu faço, se ninguém manda em mim. Que para ser feliz, para ter os meus momentos, o resto que se exploda, Deus que espere. Não tem como. Para eu fazer, para eu viver a vontade de Deus, eu tenho que aprender a falar não para mim. Talvez o maior adversário que eu tenho para vencer as minhas guerras sou eu mesmo. Principalmente nessa cultura, irmãos, egocêntrica, onde as pessoas pensam ser o centro do universo, onde elas pensam ser o centro da família, onde elas pensam ser o centro de tudo, onde parece que todo mundo tem que fazer a vontade dela, se não fizer ela vai biquinho, ela vai entrar em depressão, ela vai ficar ansiosa, aí cria-se aquela redoma de cuidados, e você vira esse milindro, né, desse excesso de preciosismo, e tão longe daquilo que Deus tem para você. São nas guerras que nós criamos casca para resistir à realidade de um mundo cruel, irmãos. E tem determinadas cascas que nós somos responsáveis em criar em nós mesmos. É quando a gente fala não para a gente. Ninguém precisa falar não para mim, eu preciso aprender a falar não para mim mesmo. Então, se você é alguém que só faz a sua vontade, você não pode reclamar das derrotas que você vive. Você vai começar a entender e viver vitórias quando você aprender a dizer não para você mesmo. A vontade de Deus é melhor que a nossa. Posso ouvir um amém, não? Então, como vencer as nossas guerras? Em primeiro lugar, eu preciso permanecer no centro da vontade de Deus. O meu prazer e a minha necessidade não podem dominar sobre a minha responsabilidade e compromisso com o reino de Deus. Segundo lugar, como vencer as minhas guerras? Mantendo o meu coração em Deus. Além de eu fazer a vontade de Deus, eu preciso manter o meu coração nele. Gente, as ofertas do diabo são muito sutis. Às vezes a gente olha para a Bíblia e às vezes algumas pessoas têm dificuldade de discernir isso, de ler isso na Bíblia. Eu vou te explicar a segunda tentação. Presta atenção. Então, o diabo aparece, primeira necessidade de Jesus,
era comer. Então ele oferece pão. Não deu certo. Presta atenção aqui, irmãos, porque é assim que ele faz. Ele chega, qual é a sua primeira necessidade? Ele vai olhar. Então de repente ele olha, você tem alguma carência afetiva, ele vai colocar alguém na sua vida como solução para essa carência afetiva, né? Um caso extraconjugal, alguma coisa assim, né? Mas você é crente. Quando eu falar você é crente, você vai falar glória a Deus, tá bom? Vamos crer nisso aí. Mas você é crente. Aí você disse não para o pão. Não, não vou comer esse pão não, que esse pão é o pão que o diabo amassou, né? Não quero isso não. Aí o diabo fala, o diabo não vai desistir. Qual a próxima necessidade? Jesus ia começar o ministério dele. Presta atenção aqui em mim. Jesus ia começar o ministério dele. Quem está começando o ministério, o que nós precisamos para começar um ministério? Hoje, uma das maiores igrejas que nós temos aí, referência no mundo, ela começou com uma estratégia muito interessante. O pastor, ele fez um show, um espetáculo dentro de um ginásio, de algum lugar, que era um show de prêmios, tipo um Silvio Santos da vida. Foi mais ou menos assim que a igreja começou. Que ele ia sortear prêmios e tal. Aí encheu o lugar. E ele fez o show, distribuiu prêmios e tal. E ali ele pregou o evangelho, um monte de gente se converteu, a igreja nasce assim. Porque tudo que nós precisamos é de alguma coisa que chame a atenção, que atrai as pessoas, e a gente prega o evangelho, as pessoas se convertem e a gente começa o ministério. Sim ou não? Já começa grande, né? Já começa grande. Então o diabo chega para Jesus e fala assim: Jesus, leva Jesus até um lugar estratégico, o pináculo do templo. O pináculo do templo, quando você for a Jerusalém comigo, eu vou te mostrar o pináculo do templo. Ele fica assim, onde era o templo, na esplanada do templo, numa esquina, numa curvazinha do muro. Ali era o pináculo do templo, era um lugar muito alto. Então você imagina Jesus naquele lugar alto, o pátio do templo, uma multidão, presta atenção na cena, uma multidão ficava no pátio do templo. Então havia ali o comércio, né, as pessoas que iam oferecer os sacrifícios, os guardas do templo, os sacerdotes, os escribas, todo mundo ali, todo mundo ali. O diabo leva Jesus até o lugar mais alto e fala: pula, porque está escrito que se você pular, os anjos vão te guardar e você não vai tropeçar em alguma pedra. Olha que oferta sutil. Porque se ele pula, os anjos guardavam. Sim ou não? Sim. Sim. Agora você imagina a cena: o pastor vai começar um ministério, tem uma multidão, ele vai no pináculo do templo e pula. Todo mundo olhando, dizendo: vai esborrachar lá embaixo. Aí os anjos seguram. Aí ele desce glorioso. Começou um ministério poderoso, irmãos. Todos iriam crer nele. Todos iriam crer que ele é o Messias. Todos iriam aplaudir. Todos, ele ia ficar famoso. Com uma experiência ele ia ficar famoso. Tudo que tantos querem. Uma oportunidade para construir algo extraordinário do dia para a noite, sem pagar um preço, sem esforço algum, de uma maneira extraordinária, ser reconhecido, ser aplaudido, ser elogiado. Aí Jesus vira para ele e fala assim: respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O que Jesus estava dizendo para ele eu não vou tirar o meu coração de Deus para colocar o meu coração nos meus propósitos pessoais. Porque o dia que eu tirar o meu coração do Pai, tudo que eu construí eu jogo fora.
Ter o coração de Deus é mais importante que aplauso. Ter o coração de Deus é mais importante que a fama. Ter o coração de Deus é mais importante que o reconhecimento de uma multidão. Passar pelo caminho mais difícil ainda é o mais seguro para eu fazer o que Deus quer para mim. Guarda isso. Porque se você busca atalhos, você abre brechas. E é o que muitas pessoas estão fazendo. Ninguém vence batalhas criando atalhos. A gente vence batalhas, irmãos, conservando o nosso coração em Deus. Guarde o seu coração. Porque se o diabo conseguir corromper o seu coração, ele consegue destruir tudo que você constrói. Mas estão me aplaudindo. Mas eu fiquei famoso. Mas eu conquistei o que eu queria. Mas perdeu a essência, que é a aprovação do próprio Pai. Perdeu batalha. Talvez essa seja uma das batalhas mais sutis. Pessoas que estão dando certo sem Deus. Está cheio de gente assim, está cheio de gente, está cheio de ministério. Irmãos, está cheio de igrejas assim, dando certo. Projetos extraordinários, dando certo. Mas sem Deus. Porque não foi no caminho, não foi no coração de Deus que aquilo foi desenvolvido. Se nós queremos vencer as nossas guerras, nós precisamos manter o coração em Deus. Não corromper o nosso coração, não negociar valores inegociáveis. Nós não podemos nos corromper, criando atalhos para chegar aonde a gente quer chegar. Manter o coração de Deus é pagar um preço para chegar onde Deus quer nos levar. É diferente. Mantenha o seu coração em Deus. O caminho pode ser mais longo e com certeza mais difícil, mas é a garantia que no final você vai vencer. As maiores vitórias, irmãos, não estão em conquistas humanas. As maiores vitórias estão em agradar o Deus que nos chamou para a guerra. Presta atenção. Jesus não sai do deserto famoso. Jesus não sai do deserto alimentado. Mas Jesus sai do deserto vencedor. Você entendeu? Mantenha o seu coração em Deus. Você percebeu que uma das maiores tentações que o diabo fez contra Jesus, para tentar tirar o coração de Jesus do Pai, foi tentar fazer ele questionar a própria filiação, né? Eu acho muito, assim, é muito sutil a forma com que o diabo aparece. Se tu és filho de Deus, se tu és mesmo o Messias, se tu és mesmo o enviado, então faça isso, pule daqui, né? Me lembro quando a gente era criança, que tinha às vezes dois amigos, às vezes que tinham brigado, né? Quem é homem cospe aqui? Essa turma nova não tem isso, mas na nossa época teve, né? Aí sempre chegava alguém para atiçar o negócio, né? Aí estava lá os dois morrendo de medo, o que mais os dois queriam que alguém apartasse, cada um fosse para casa, que ninguém queria brigar, mas chegava alguém para atiçar e colocava a mão, quem é homem cospe aqui? Aí o outro, para não se sentir inferior, cuspia, aí tirava a mão, cuspia no outro, aí o cara embolava. As nossas brigas de escola eram assim. Aí tem um monte de gente caindo na cilada do diabo, quem é o homem cospe aqui? Quem é homem, se você é homem, faz isso. Se você é homem, fuma isso aqui. Se você é homem, pega a menina ali. Se você é homem, faz isso. Se você é mulher mesmo, se você é mulher mesmo, não baixa a guarda para o marido, não, fala mesmo, discute, é isso. Então você está cheio do seu ego, e o diabo fazendo o que ele quer. Porque você está questionando o inquestionável. Perdeu o coração de Deus, porque não tem como um coração estar em Deus, cheio de vaidade, cheio de egoísmo, cheio de eu, cheio de vontades próprias, não tem como.
Terceiro, se eu quero vencer as minhas guerras, enfrentar e vencer as minhas batalhas, em primeiro lugar, eu preciso me manter no centro da vontade de Deus, manter o meu coração em Deus, e em terceiro lugar, ter autoridade na palavra. Se você prestou atenção, que é muito claro, não é? A forma com que Jesus responde, é que todas as vezes que o diabo apresentava uma oferta, Jesus nunca respondia com palavras pessoais, ele sempre dizia: está escrito. Transforma a pedra em pães, está escrito, não só de pão viverá o homem. O diabo pega, isso aqui é muito sutil, né? Porque o diabo pega o Salmo 91 e cita o salmo que tinha sido escrito para Jesus, salmo messiânico. Está escrito a teu respeito, aqui ó, se você pular, os anjos te guardam. O diabo tem esse poder de distorcer a Bíblia para fazer com que a gente se perca na resposta. E eu acho um barato, né? Tem gente que se converteu ontem, começou a ler a Bíblia semana passada e está querendo ensinar para os pastores. Então está cheio de gente ali assim, né? Não tirou nem a fralda da teologia e já está querendo ensinar pastor. É um barato a turma. Aí, com facilidade, o diabo lança uma palavra e ele, sem ter a capacidade de questionar e de ter uma resposta bíblica à altura, se rende, porque foi usada a Bíblia para te convencer. Às vezes, quando a gente motiva os irmãos, faça um seminário, se matricule no Meta, estude Bíblia, porque é importante você estar embasado na palavra para você ter respostas. Então eu preciso estudar, ler, estudar, ouvir e viver a Bíblia. Ler, estudar, ouvir e viver. Ler, estudar, ouvir e viver a Bíblia. Essa palavra precisa fazer parte da minha vida, para que quando eu usar essa palavra, ela surta efeito. Quando eu falar está escrito, a coisa aconteça. Teve um grande pastor no Brasil, já faleceu há alguns anos, foi fundador de um dos grandes ministérios na área de libertação no Brasil, pastor Davi Miranda. Pastor Davi Miranda, eu não o conheci pessoalmente, muitas histórias dele. Ele era assim de baixa estatura, vemos o que a gente ouve de informação, e ele tinha uma igreja muito grande em São Paulo, e era uma multidão, milhares de pessoas, e o ministério dele sempre foi nessa área de libertação e tudo mais. Nos últimos anos de ministério, os obreiros obrigaram ele a pregar atrás de um vidro blindado, porque aconteceu de algumas vezes pessoas endemoniadas entrarem armadas e atirar para tentar matá-lo no púlpito. Ele então já estava pregando atrás de um vidro blindado para proteger ele. Mas uma certa vez, lá ele expulsando um demônio, ele foi ensinar para a igreja o poder da palavra. Aí dá lá um demoniado e ele começou: em nome do Davi Miranda, sai! E o demônio não saiu. Em nome da igreja Deus e Amor, sai! E o demônio não saiu. Aí ele foi usando, em nome da igreja católica apostólica romana, sai, não saiu. Foi usando o nome de santo, em nome de Maria, sai, não sai. Eu sei que depois que ele gastou todos os argumentos de tudo que podia as pessoas imaginarem como algo de autoridade para resolver uma situação, ele foi usando o nome de igreja, o nome de pastor, foi usando e nada funcionava. Aí depois ele falou assim: em nome de Jesus, sai. Aí o demônio saiu. Aí você imagina, 10 mil pessoas pentecostais num lugar desse, né? Depois que ele já tinha usado todos os nomes de santo, de tudo mais, e quando ele fala o nome de Jesus e o demônio sai, aquela igreja, aleluia, que alvoroço todo. Mas a única coisa que ele quis ensinar é: quando você faz com a autoridade da palavra, aquilo que você fala acontece. Está escrito.
Você não vai vencer as suas guerras porque você é bonitinho, né? Você não vai vencer as suas guerras porque você tem um doutorado, porque você tem estudo, porque você é uma pessoa inteligente. Você não vai vencer as suas guerras porque você é uma pessoa talentosa. Não. Você vai vencer as suas guerras quando a palavra de Deus entrar em você a tal ponto que quando ela sair da sua boca, ela vai surtir efeito em quem ouve. Você já percebeu que a mesma palavra tem efeitos diferentes de acordo com quem fala? O mais importante, irmãos, eu até aprendi isso. Às vezes, quando tem pessoas ou fazendo comentários negativos, aprenda isso. Tem alguém falando mal de você, presta atenção. Quando tiver alguém falando mal de você, não fique preocupado com o que a pessoa está falando. Fique preocupado quem está falando. Porque quem fala tem mais autoridade do que o que fala. E também naquilo que é positivo. Porque na vida de uma pessoa que não tem autoridade, até a verdade fica sem efeito. A pessoa pode até falar a verdade, mas se ela não é uma pessoa de moral, de caráter, você ouve e desconfia, será que é verdade? Em compensação, se a pessoa é uma pessoa de moral, de caráter, quando ela fala, você fala, não, fulano falou. É assim ou não é? É assim. Então você pode ouvir um monte de pregações. Por que às vezes uma pregação simples impacta tanto uma vida e às vezes uma outra pregação tão rebuscada não faz efeito nenhum? É a mesma palavra. A diferença não é aquilo que é dito, mas aquilo que é recebido antes de ser dito. Porque se essa palavra não mexeu comigo, se essa palavra não mudou a mim, ela não vai mudar você através de mim. Essa palavra precisa fazer parte da minha vida. Quer vencer as suas guerras? Faça desse livro a sua vida. Quando você abrir a boca e falar, Satanás, sai da minha casa, em nome de Jesus. Você não vai precisar gritar. Você não vai precisar fazer alvoroço. Você simplesmente vai falar e ele vai sair. Porque a palavra de Deus já mudou você. Então ela vai mudar ambientes através de você. Ela vai mudar pessoas através de você. É assim que Jesus vence a guerra. Porque está escrito, Satanás. E pronto. Então, nós somos uma igreja neopentecostal, né? Nós cremos no mover de Deus, nós gostamos do alvoroço, né? Não vejo problema nisso. A gente encontra argumentos bíblicos para a gente viver os nossos alvoroços pentecostais, aleluia. Não tem problema com isso, desde que isso não seja só um movimento sem sentido, sem vida. A palavra de Deus precisa ser uma realidade encarnada em cada cristão. A autoridade que nós temos em Cristo é a autoridade que a palavra nos dá em Cristo. Essa palavra precisa fazer parte da nossa vida. Quando Deus levanta Josué, Deus fala isso para Josué várias vezes: medita na lei de noite. Quer vencer as guerras, Josué? Quer derrubar as muralhas, Josué? Quer vencer as tentações, Josué? Quer vencer os inimigos, Josué? Medita na minha palavra de noite. Para que quando você abrir a boca e falar, está escrito, o mundo espiritual sabe o quanto essa palavra já mudou você e pode mudar as circunstâncias através de você. Tem alguém me entendendo aí? Tem alguém entendendo, não? Então, se nós funcionamos na palavra, a palavra funciona através de nós. Se nós vivemos na palavra, a autoridade da palavra vai funcionar através da nossa boca. Viva a Bíblia. Pratique o que a Bíblia ensina, para que quando você abrir a boca, ela tenha efeito através de você. Você simplesmente vai dizer, Satanás, saia, e ele vai sair. Satanás, fora,
solta e ele vai soltar. As nossas guerras são vencidas na palavra. Por isso que tudo que o diabo quer é que você não leia a Bíblia. Tudo que o diabo quer é te distrair na hora de uma pregação. Tudo que o diabo quer é que você não estude a palavra. E o problema é justamente, como eu falei no início, a falta de discernimento. Você sabe que ler a Bíblia se tornou um calmante para muita gente dormir? Já ouvi isso, já ouvi dicas. Às vezes uma pessoa fala, não, porque eu estou com insônia, eu estou com dificuldade de dormir. Aí eu já ouvi pessoas dizendo, você quer um sonífero assim? Quando você estiver sem sono, pega a Bíblia para ler. Mas como assim? Quando você começar a ler a Bíblia, dá um sono tão bom. Soninho bom. O Satanás te dando sono, te distraindo para você não ler. Você não prestou atenção nisso? Você consegue ficar no celular até 1h da manhã e não consegue ficar 15 minutos lendo a Bíblia. Você acha que isso é natural, irmão? Não. Isso é uma guerra espiritual que você está sendo vencido nela. Porque quanto mais você tiver de celular na sua vida, mais você tem do diabo na sua vida. Quanto mais você tiver de rede social na sua vida, mais você tem de Satanás na sua vida. Quanto mais você tiver de Bíblia na sua vida, mais autoridade de Deus você tem na sua vida. É uma decisão que você faz. Então, se você passa horas na frente de um celular, horas na frente de uma internet, e não tem 1 minuto para passar na frente da Bíblia que te dá sono, você não foi vencido pelo sono, você foi vencido pelo Satanás, você foi vencido pelo diabo, você perdeu a guerra. Então, a guerra é vencida quando a Bíblia entrou no meu coração, e através da minha boca eu vou confrontar o diabo, e ele vai ser vencido por mim. Aí. Em quarto, deixa eu ver as horas. Em quarto, para eu vencer a minha guerra, as minhas batalhas, eu preciso ser cheio do Espírito Santo. O texto diz que o Espírito Santo tomou Jesus e o conduziu ao deserto. E lá no final, quando o Satanás chega para ele, se prostre, ofereceu a ele todos os reinos do mundo, levou ele a um alto monte. Esse monte, muitos historiadores acreditam que esse monte é um monte que fica próximo à cidade de Jericó. Jericó é a cidade mais antiga do mundo. Nós já subimos esse monte algumas vezes. Hoje tem um teleférico, não sei quem foi comigo lá, a gente sobe de teleférico, vai até o monte da tentação. Então o diabo leva Jesus a esse monte alto que dava para ver Jerusalém, dava para ver a própria Jericó embaixo. Aí fala assim, olha, se você se prostrar, eu vou te dar isso tudo. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Aí Jesus, cheio do Espírito Santo, vira para o Satanás e diz, aparta-te de mim, Satanás, porque ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Aí o diabo foge, vai embora. Aí os anjos vêm e servem. Só uma pessoa cheia do Espírito Santo consegue colocar o diabo no lugar dele e ser servido por anjos. Ser cheio do Espírito Santo não é prerrogativa de pastor, irmãos. Ser cheio do Espírito Santo é uma exigência para cada cristão. Todo cristão precisa ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo significa que você vai ter um ministério. Ser cheio do Espírito Santo não significa nem que você tenha dons espirituais. Ser cheio do Espírito Santo significa que você é dominado pelo Espírito Santo, que os frutos do Espírito se manifestam através da sua vida, do seu testemunho, e que você, quando abre a boca, tem autoridade para dizer para o Satanás sair, ele vai sair. É assim. A minha oração, irmãos, nós já vivemos isso em algumas épocas como igreja, que nós tínhamos irmãos assim cheios de Deus. Nós já tivemos algumas experiências. Teve uma que marcou muito a nossa vida, de um rapaz. Ele era muito cheio de Deus, um menino, muito cheio de Deus, mas ele caiu numa cilada e começou a namorar uma menina que não era crente, e caiu na cilada mesmo. Aí estava em casa lá sozinho, aí resolveu dar um beijo na menina. A menina agarrou ele, agarrou a menina, aquela coisa toda. Aí então, quando ele deu um beijo na menina, a menina ficou endemoniada. O Satanás pegou ela,
Aí ele entrou em pânico, né? Porque como é que eu vou expulsar o demônio que eu estou acabando de beijar? Como é que eu vou expulsar esse Satanás que eu estou beijando aqui, né? Aí ele, desesperado, ligou para o líder dele. Aí o líder dele foi lá, expulsou o demônio, deu nele uma bronca, né? Seu tribuloso, como é que você faz uma coisa dessa? Né? Você é cheio de Deus, me dá uma brecha dessa. É lógico, ele se arrependeu profundamente, a experiência foi terrível, né? Você imagina, você começa a beijar uma menina, de repente o Satanás manifesta, você está beijando o diabo ali, né? Literalmente, imagina o pavor que deve ter dado no coitado. Mas nós vivemos essa experiência. Quer ver uma outra experiência que nós vivemos? Barbeiro da igreja, nós temos hoje muitos barbeiros. Nós tivemos uma experiência nesse tempo, do irmão colocar a mão na cabeça para cortar o cabelo, e o cara na cadeira ficar endemoniado. Imagina lá, Pati, tira a mão de mim. Aí você tem que expulsar o demônio para poder cortar o cabelo do cara. Mas teve um caso que foi o contrário. E um irmão cheio de Deus sentou na cadeira para cortar o cabelo. O barbeiro não era crente. Quando o barbeiro colocou a mão no cabelo dele para cortar, o barbeiro ficou endemoniado. E ele teve que sair da cadeira, expulsar o demônio, para depois o barbeiro terminar o corte. Olha que doideira. Irmãos, o que eu estou falando para vocês não é historinha não, nós vivemos isso. Nós tínhamos uma dentista aqui na igreja, que ela tinha uma célula, ali naquele Pelincão. Pelincão é 40 metros quadrados, aquele coisinha, né? E a célula enchia. Então ficava gente no banheiro, ficava gente na cozinha, e a célula acontecendo na sala. Teve uma vez que uma visitante entrou no banheiro para assistir a célula, e de repente ela trancou a porta, ela ficou endemoniada dentro do banheiro. Aí foi uma luta para expulsar o demônio, para poder fazer o demônio abrir a porta. Igual criança quando se tranca lá de dentro e não sabe abrir, virar a chave, né? Estava lá a pessoa endemoniada, fazendo maior barulho lá no banheiro, quebrando o banheiro, e ela por lá de fora, sai Satanás, para expulsar, para abrir o banheiro. Experiência que nós já vivemos. Por quê? Pessoas comuns. Estou falando de pastores, estou falando de um barbeiro, estou falando de um dentista, estou falando de irmãos comuns, simplesmente porque eram cheios do Espírito Santo. Só isso. Porque não se vence batalhas espirituais sem unção espiritual, sem autoridade espiritual, sem o poder do Espírito em nós. Nós precisamos ser cristãos cheios do Espírito Santo. Precisamos orar por isso, precisamos buscar isso, precisamos viver isso intensamente. Como? Primeiro, uma vida santa. Uma vida santa. Uma vida consagrada, uma vida cristã séria, não é religiosa, mas séria. Teve uma certa vez que Jesus, ele desce do monte, aí tinha lá um menino endemoniado, e os discípulos tinham tentado expulsar o demônio não saiu. Aí eles entraram em crise. Jesus chega e expulsa o demônio. Jesus expulsa o demônio, aí os discípulos falam, mas por quê? Por que não saiu com a gente? Aí Jesus responde, porque essa casta, esses demônios aí, só sai com jejum e oração. Porque se você não estiver cheio do Espírito Santo, na hora que o demônio manifesta, que a guerra se apresenta, você não consegue vencer. Para mim, irmãos, os piores demônios não são os que se manifestam. Para mim, os piores demônios são os que não se manifestam. São só os que agem. São os que destroem casamentos, destroem sonhos, destroem ministérios, destroem projetos, destroem vidas. Eles não se manifestam, eles não rangem os dentes. Mas eles desviam pessoas, levam pessoas ao pecado, levam pessoas a tomarem atitudes que desagradam a Deus. Esses são os piores demônios, porque essas pessoas não conseguem discernir que é demônio. Demônios que esfriam o coração de um cristão, que já teve paixão por Jesus, e de repente se tornou um mero religioso, e acha que é normal,
porque não conseguem discernir a guerra espiritual. E essa guerra só se vence cheio de Deus. Nós precisamos ser cheios de Deus. Eu vou orar hoje por isso. Eu queria muito que você viesse quarta-feira. Eu acho que quarta-feira Deus vai fazer algo extraordinário aqui nesse sentido. Nós temos uma guerra travada. Se tem uma característica dessa igreja, é a ousadia em enfrentar guerras. Essa igreja nunca teve medo de guerras. Nunca teve. Nós já fizemos loucuras para vencer batalhas, para a conquista dessa cidade. Eu acho que chegou o tempo da gente voltar a essa ousadia, a essa exposição. Deus nos entregou essa cidade, mas o diabo está tomando conta, porque nós estamos acomodados demais à guerra. Crentes cheios do Espírito Santo, uma igreja cheia de Deus. O diabo não tem medo dos nossos gritos. O diabo não tem medo da nossa capacidade humana. O diabo não tem medo dos nossos talentos, não. O que faz o diabo tremer é quando ele olha e vê Deus em nós. Uma certa vez Jesus chegou num lugar, eu preguei sobre isso algum tempo atrás aqui, num lugar chamado Gadara, onde tinha um endemoniado. O endemoniado, ele passou a ser conhecido como o endemoniado gadareno. Ele tinha uma legião de demônios, milhares de demônios. Quando Jesus desembarca na praia, depois você lê esse texto, quando Jesus desembarca na praia, o diabo, os demônios na vida daquele homem olharam para Jesus e eles ficaram apavorados. O que o Senhor veio fazer aqui? Veio nos atormentar antes do tempo? O que o Senhor veio fazer aqui? Jesus não tinha falado nada, irmão. Jesus não tinha falado nada, Jesus só desembarcou. Eu tentei trazer um pastor aqui há muitos anos atrás, ele já faleceu. Ele era pastor numa comunidade no Rio de Janeiro, não vou lembrar o nome dele. Ele era um senhor já idoso. E ele teve um amigo que conseguiu levar ele para pregar na igreja. Aí quando chamou ele para pregar, ele chegou assim na igreja, lotada. Aí ele chegou e cumprimentou os irmãos. A paz do Senhor, irmãos. Quando ele falou isso, começou a manifestar demônio. Pá! Aí ele virava para os demônios e falou assim: não falei nada com vocês ainda. Ele chegava, era um velhinho, um senhorzinho. Ele só chegava e falava: Pai do Senhor, os demônios começavam a manifestar. Tanta presença de Deus na vida dele. Deus vai usar você assim. Quando você chegar no seu trabalho, os demônios vão se manifestar. Quando você chegar na sua faculdade, sabe aqueles ateus que ficam rindo de você? Sabe aqueles incrédulos que ficam zombando da sua fé? Quando você chegar, ele vai torcer os olhos, vai cair de joelho, para todo mundo saber que você é o crente, cheio do Espírito Santo. Não é para você se exibir, não, para que Deus seja glorificado e as pessoas sejam libertas. Nós precisamos viver uma vida cheia de Deus. Nós estamos travando uma batalha e nós vamos vencer essa guerra. É promessa de Deus. As portas do inferno não prevalecerão contra nós. Mas nós precisamos viver isso aqui. Vou repetir para a gente encerrar. Não saia do centro da vontade de Deus. Não troque a vontade de Deus por prazer pessoal. Mantenha o seu coração em Deus. Você é filho de Deus e não negocie isso. Se encha da palavra. Quanto mais de Bíblia você tiver na mente e no coração, mais armas você tem para se proteger e atacar. E não se contente com uma vida qualquer. Queira uma vida cristã cheia do Espírito Santo. Vamos ficar de pé e vamos terminar.
É uma promessa bíblica que diz que a terra se encherá do conhecimento e da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Essa terra será tomada pela glória de Deus. Através de quem? Através da igreja. Mas não é de uma igreja numérica, é de uma igreja poderosa. Nós somos a igreja que vai encher a terra da glória de Deus. Quando cada um encher o ambiente que Deus plantou você. Nós somos a luz no meio das trevas. Nós somos a cidade edificada sobre o monte. Nós somos o sal que salga essa população apodrecida. Nós somos a esperança dessa geração. Se nós falharmos, essa geração se perde. Nós precisamos cumprir com o propósito que Deus confiou a nós. Queira isso. Viva isso. Vamos orar. Espírito Santo, eu sei que o Senhor está aqui. Eu sei que o Senhor está preparando algo para nós esse tempo. Que eu não sei o tamanho, eu não sei a proporção, eu não sei o que é. Mas o Senhor tem gerado, não só no meu espírito, mas no espírito de muitos irmãos, de que algo muito extraordinário está para acontecer, que o Senhor está preparando para que a gente viva como igreja. Eu consigo, meu Deus, entender isso pelo nível de guerra que estamos enfrentando. Saúde de irmãos, casamentos, ministérios, vidas emocionais, espirituais, pessoas que têm sido chacoalhadas por Satanás. Mas hoje, meu Deus, debaixo da tua palavra, eu te peço, meu Deus, levanta essa igreja. Levanta aqui homens e mulheres, jovens, crianças, adolescentes, pessoas maduras, cheias do teu Espírito Santo, firmadas, respaldadas na tua palavra, que vivem, meu Deus, um cristianismo íntegro, irrepreensível, de um caráter cristão inegociável, cheios de autoridade e poder, para que possamos enfrentar essa guerra e vencer, e ver o teu nome glorificado. Começa, meu Deus, a levantar, começa a levantar entre nós, começa a mover entre nós, começa a limpar a igreja, começa a santificar o teu povo, a começar do altar da tua casa. Não permita que continue oculto os demônios que têm agido aqui. Que todo espírito de falsidade, de engano, de mentira, caia por terra em nome de Jesus. Todo espírito de rebelião, de ingratidão, de rebeldia, caia por terra em nome de Jesus. Que todas as intenções de Satanás para roubar, matar e destruir entre nós seja repreendido, seja desfeito, caia por terra em nome de Jesus. Toda frieza espiritual, toda apatia espiritual, toda cegueira espiritual, caia por terra em nome de Jesus. Abra os olhos da igreja, abra o entendimento espiritual da igreja, abra os ouvidos espirituais da igreja. No lugar da frieza, faz arder o teu fogo, e que todo espaço vazio o Senhor encha de graça, de poder, de unção, de autoridade. Faça algo extraordinário, sopra de novo do teu vento e do teu fogo sobre nós,
Faz queimar de novo os corações, meu Deus. Faz arder o coração dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, dos nossos líderes. Reacende a chama no coração dessa igreja. Levanta aqui de novo guerreiros e guerreiras, homens e mulheres cheios do teu Espírito, cheios de coragem, cheios da audácia do Espírito, para enfrentar o inimigo, para enfrentar as guerras e vencer em teu nome. Encha-nos da tua palavra, Senhor. Encha-nos da tua palavra. Que a tua palavra na nossa vida seja mais do que versículos decorados, mas que sejamos uma Bíblia viva e ambulante no nosso dia a dia. Que sejamos uma Bíblia viva e ambulante dentro da nossa casa e nos ambientes que o Senhor nos tem plantado. Espírito Santo, se mova aqui, libertando os cativos, libertando os oprimidos, libertando os depressivos, os ansiosos, libertando os enfermos. Se mova, Espírito Santo, entre nós. Tira a igreja da indiferença. Tira a igreja da indiferença. Tira a igreja da indiferença. Tira os líderes da indiferença. Faz queimar esse fogo dentro de nós, Espírito Santo. Faça de tal forma que nenhum demônio se sinta mais à vontade de estar aqui. Meu Deus, a impressão que eu tenho é que nós promovemos um ambiente que favorece, que ele se sente bem entre nós. Meu Deus, encha esse ambiente com a tua glória. Encha as nossas vidas com a tua presença, de tal maneira que ele não se sinta mais à vontade entre nós, que ele não tenha mais legalidade, espaço entre nós, que ele não continue, que ele não consiga mais ficar oculto entre nós, que ele tenha que se manifestar, que ele tenha que ser exposto. Manifesta a tua glória entre nós e encha-nos da tua presença. Encha-nos do teu Espírito Santo. Encha-nos de ti, Senhor. Que esse seja, meu Deus, a nossa maior fome, a nossa maior sede. Que este seja o nosso maior desejo, meu Deus. Ser cheio do teu Espírito Santo. Viver cheio do teu Espírito Santo. Eu oro por isso, por mim, por esse altar, por cada um dos meus irmãos que aqui está. Faz de novo, faz de novo, fende os céus e desça e faz de novo, faz a água ferver, faz, meu Deus, faz a madeira fumegar, faz de novo. Faz de novo. Eu oro por isso. Te peço isso. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Quantos podem dizer amém?